através das entrevistas, mas nos outros campos da área sócio-jurídica também pode ser elaborado o processo da visita domiciliar, né, observação e os outros instrumentais. O laudo social, que aí depois que eu fiz todo esse processo de coleta, de investigação, de estudo social, aí eu vou fazer um processo de síntese, eu vou organizar um documento onde eu vou pontuando essas informações. E a emissão do parecer técnico, que aí já é colocar, né, essa questão da opinião ou de um parecer técnico do assistente social sobre aquela situação social. Vocês vão ver que ao longo da minha fala eu vou usar mais o termo de relatório social do que propriamente laudo social, que é como a gente vai intitular no sistema penitenciário. Pensando nas argumentações da Miriam Guindani, ela traz duas questões que são essenciais para a confecção desse relatório e desse parecer social. Quando ela fala que esse relatório não é um relatório meramente empírico, ele tem que ter essa dimensão de um conhecimento teórico, e ela vai pontuar de um conhecimento teórico prático, pontuando que ele deve ir além da mera classificação. Então, volto a dizer, pensar a questão do exame criminológico é muito mais, é romper com aquele senso comum, né, de que esse exame ele tem que classificar ou que ele tem que determinar. Na verdade, a gente tem que, a partir de um conhecimento teórico prático, né, fazer o processo do relato, da análise e a emissão de um parecer. E o segundo ponto que ela destaca, né, é a riqueza e que a gente deve levar em consideração os dados da história desse sujeito, da história desse indivíduo. E ela fala algo, né, que é imprescindível para a nossa área, que é o sistema prisional, quando ela fala que os dados da história de vida dos sujeitos, né, devem ser articulados aos determinantes conjunturais e estruturais, de forma a evitar algo que no senso comum é feito com muita frequência, né, a precipitada vitimização ou culpabilização desses sujeitos. Então, se a gente está falando que esse exame ele tem que ter esse processo de estudo para depois emitir um parecer, né, você não deve ter o processo de naturalização das expressões da questão social, nem de vitimização, de colocar aquele sujeito na condição de vítima e nem na condição de culpado, mas de analisar a trajetória de vida social desse indivíduo. Dentro desse debate, a gente fica com essa dicotomia, né? Pensar o exame criminológico como uma possibilidade, aí eu botei até entre aspas, porque é um termo utilizado lá no texto da Miriam Guindani, quando ela fala que o exame criminológico ele tanto pode colocar o assistente social na condição, né, de mero executor de laudos, pensando na confecção desses relatórios e desses pareceres de maneira mecanizada, automática, né, precarizada, sem levar em consideração todo esse processo de estudo, de detalhamento e de análise do relatório, ou ele pode ser um instrumento de tratamento penal, quer dizer, através do próprio exame criminológico, a gente abrir novas frentes de trabalho, novas possibilidades de exercício para o próprio assistente social. E aí ela vai pontuar a riqueza, né, do exame criminológico no sentido de ser um processo de investigação e também sistematização. E aí vocês, enquanto alunas, né, até um material rico para a produção de pesquisa, para outros processos de investigação, o desenvolvimento, né, de conhecimento, de articulações, né, da vida desse indivíduo, não só no âmbito social, mas cultural, político e econômico. Pensar também na condição do preso como um sujeito que tem direito a participar desse processo do exame criminológico, né? E daqui a pouco, quando eu falar da experiência, eu vou dar o exemplo de como a gente faz lá na unidade prisional, desenvolvendo esse sujeito desde quando ele chega para a entrevista, clarificando a ele o que é aquele relatório, quais são as etapas, e até o que a gente faz quando conclui o relatório, que a gente dá, né, aquele documento para leitura do próprio preso, né? Não é um documento que a gente está retratando
a história de vida dele, todo o processo investigativo, ele não é sujeito desse processo, então ele tem que ser um sujeito, né, ativo e não passivo. E contextualizar o próprio espaço institucional, que se o relatório ele representa toda a trajetória de vida do preso, a gente vai ver que ele retrata não só o que esse preso vivenciou quando estava em liberdade, né, no âmbito da família, da sua trajetória de trabalho, né, de escolaridade na sua vida social, como ele vai relatar esse período que ele está em execução da pena. E quando a gente faz isso, não é só olhar, né, o processo de interesse ou de envolvimento do preso nas atividades, mas também ter claro se a unidade propiciou ou não espaços, né, de inserção profissional, de inserção educacional. Nesse sentido, o que tem que constar nesse relatório, né, e nesse parecer social? E aí, novamente, eu estou usando a referência da Miriam Brindani. Ela vai dizer que o primeiro ponto é a construção da rede de relações e da identidade social do apenado, quer dizer, novamente resgatar essa trajetória da história de vida dele, em que espaços que ele já inseriu, né? Quais são as relações do âmbito familiar, quais foram as inserções no mundo do trabalho. Num segundo ponto, a participação nas redes de apoio oferecidas na prisão, quer dizer, novamente levantando que serviços, que espaços que a prisão oferece, tem umas que oferecem mais atividades, outras menos, e como é que foi a inserção dele nesse processo. A percepção que ela chama de si, incluindo o delito e o mundo social, então ele relatar como é que foi esse processo, né, de ação do delito, e as perspectivas e proposições, que aí no caso, se esse relatório é com vistas à progressão de regime, o que ele espera, o que ele pensa, né, que ele planeja desenvolver na vida dele lá numa unidade semiaberta. E se for de perspectiva de liberdade condicional, o que ele espera aí desse retorno, né, à vida no convívio da sua família e no âmbito da sociedade. A partir disso, o exame criminológico ele sai daquela concepção meramente classificatória e ele passa a ser também um instrumento para o assistente social construir novas propostas de atuação, outros tipos de trabalho dentro da unidade prisional. E aí eu coloquei algumas possibilidades que o assistente social pode desenvolver através desse instrumental. A questão de conhecer e aprofundar os aspectos da vida social, né, do preso, é mais uma oportunidade de um atendimento, é mais uma oportunidade não só de investigação, mas de intervenção do assistente social, levantar demandas até para a construção de novos projetos de intervenção, não é porque você está ali no desenvolvimento, né, do relatório, num atendimento individual, numa entrevista, que a sua intervenção vai se dar ou se limitar só a esse aspecto. A partir dali você pode levantar demandas, e daqui a pouco eu vou falar da experiência do EB, que a gente vai dar esse exemplo, que foi a partir da elaboração do exame criminológico que a gente levantou demandas para escrever, construir um outro projeto de intervenção, que é o projeto que a gente chama de reconstrução. A oportunidade de esclarecer ao preso, porque muitas vezes ele chega para a elaboração do exame sem saber o que é a semiaberta, ele só sabe que ele está indo para uma progressão de regime, mas ele muitas vezes tem uma confusão, o que é o regime semiaberto, o que é o regime aberto, ou muitas vezes ele tem outras, né, confusões, ele acha que já que ele está em processo de elaboração de relatório, processo de exame criminológico, ele tem que parar de trabalhar, ele tem que parar de estudar, porque isso pode atrasar a contagem do tempo, atrasar, né, essa perspectiva da progressão. Então, quantas vezes é nesse atendimento e nessa entrevista que, além da elaboração do relatório do parecer, a gente também está dando esclarecimentos do que é o regime semiaberto, o que é o trabalho extramuros, o que é a visita periódica à família. E se é o âmbito da liberdade condicional, a mesma coisa, o que é essa liberdade condicional, que ele tem que se direcionar ao patronato Margarino Torres, e a gente vai aproveitando esse atendimento também, né, para subsidiar essas informações. E como eu pontuei,
a partir disso também elaborar projetos, né, de intervenção, seja com o público que vai para o processo de progressão de regime ou de liberdade condicional. Dentro desse contexto, eu vou começar a falar um pouquinho da unidade, né, na qual eu estou inserida, da minha experiência lá com o exame criminológico, e a partir disso vocês vão ver que eu vou começar a apontar as possibilidades que o serviço social tem, os desafios e, é claro, também as limitações desse processo. Então, só para situar, eu coloquei que o Esmeraldino Bandeira hoje ele é uma unidade de 1.200 presos, ele não tem capacidade para 1.200 presos, então já vamos começar a pensar os desafios e os limites a partir daí. Ele é uma unidade que ele foi planejada para uma capacidade máxima de 900 presos e hoje ele tem 1.200 presos, então isso já traz uma limitação não só para o processo de elaboração do exame criminológico, mas para o processo de trabalho como um todo do serviço social nessa unidade. Nós somos 3 assistentes sociais, hoje nós temos na unidade 4 estagiários, né? A Viviane, o Vani falou que a gente carrega, né? A Viviane é estagiária, então é claro que a gente carregou ela para cá, né? Esses 4 estagiários, eles não foram citados ali, porque na verdade eles não participam desse processo da elaboração. Tanto a Vivian como as outras 2 estagiárias, elas estão iniciando, é o primeiro semestre delas, né, na unidade. Então, como todo estagiário, elas passaram pelo processo de observação, agora elas estão começando as primeiras intervenções, e aí essas primeiras intervenções, lá no Esmeraldino Bandeira, é o que a gente chama de processo de humanização, que é quando a gente atende o ingresso desse preso e faz a abertura, né, do prontuário social, o preenchimento lá da folha de rosto e a primeira entrevista. A gente só tem uma estagiária, que é a Raquel, que ela já está no 9º período, então ela já está em processo de elaboração de monografia, de conclusão de estágio, e que é a única das 4 que participa desse processo de fazer o estudo e a elaboração do relatório social. E só para vocês terem ideia, o volume de relatórios sociais que a gente tem por semana é em torno de 35. Né? Eu até brinco lá na unidade que a gente abre a segunda-feira com os 35, aí a gente fecha a sexta-feira zerado, aí dá aquele alívio, a gente fala, nossa, a gente conseguiu atualizar os exames, e aí chega uma nova lista com mais 30, com mais 15, ou eles dividem, né? Chega uma com 15 e outra com 15, mais 15, mais 15 são os 30, que é a média da semana. Eu destaquei ali porque quem trabalha no sistema ou tem proximidade sabe que tem unidades que tem um volume bem superior a isso, pode chegar a 80 ou mais relatórios, e tem unidades que tem um número inferior, quando são as unidades hospitalares, né, ou com efetivo carcerário menor. Como é que a gente faz lá no Esmeraldino Bandeira? A gente viu anteriormente, né, o que a Miriam Guindani coloca como os indicadores, os elementos que tem que ter nesse relatório. O que a gente faz lá na unidade prisional? Primeira, quando a gente recepciona o preso, a primeira questão é esclarecer por que ele está ali, qual é a finalidade daquele relatório, se é progressão ou se é liberdade condicional. E a gente olha esses 4 aspectos, né? A gente levanta essas informações do histórico da vida desse preso, a situação dele na prisão e o olhar dele sobre a questão do delito e